Mensagens que edificam, ministradas pelo pastor Sidney Ferreira. O momento da palavra, o momento que nós dedicamos à ministração da palavra. E hoje, culto das primícias, e eu imagino que algumas pessoas estejam perguntando: o que é isso? O que é esse culto tão diferente na igreja? O culto das primícias é uma celebração judaica, e não é a nossa intenção judaizar a igreja, ou seja, resgatar os ritos judaicos que há, mas apenas viver esse princípio, onde Deus estabeleceu a festa das primícias como uma das festas mais importantes na história de Israel. E nós estaremos vendo aqui, juntamente com essa mesa farta, de tantas frutos, nós estaremos vendo a importância das primícias. Primícias é a primeira parte, aquilo que é mais importante, aquilo que é mais especial, aquilo que nós oferecemos, aquilo que nós dedicamos ao Senhor. Curve a sua cabeça nesse momento e vamos orar ao Senhor. Pai querido, nós rogamos a graça do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas. Abre o nosso entendimento para que venhamos compreender as verdades espirituais que não podem ser assimiladas pela razão, pelo intelecto, porque transcende todas as faculdades mentais que possuímos e se baseia na revelação do Teu Santo Espírito. Portanto, ministra em cada vida a Tua palavra, os Teus princípios vivos e poderosos. Essa é a nossa oração, reconhecendo a total dependência que temos de Ti, que sem Ti nada somos, nada temos e nada podemos fazer. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Através das primícias, a nação de Israel revelava o que era mais importante, o que era mais especial em suas vidas. A palavra primícia é justamente isso, primeiro, o primeiro. E isso nos faz lembrar que Deus deseja, não simplesmente deseja, Deus exige ser o primeiro. Olha, querido, não há negociação com Deus. Um dia minha mãe me ensinou algo que eu nunca esqueci. Se Deus não for o primeiro lugar em sua vida, meu filho, Ele nunca vai aceitar ser o segundo. E eu pergunto a você, o que é, ou melhor, quem é o primeiro lugar em sua vida? Certa feita, os religiosos comparecem diante de Jesus e perguntam a Jesus: qual o primeiro grande mandamento? Eles não se referiam somente ao decálogo, os 10 mandamentos, escrito pelos dedos de Deus nas tábuas das leis, mas eles se referiam a 600 e tantas cláusulas que existiam, que era dividida entre leis morais e cerimoniais. E eles perguntam: qual é o grande mandamento? E Jesus, sem titubear, sem pestanejar, ele diz: o grande mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus de todo o seu coração, amar a Deus com toda a sua força, amar a Deus com toda a sua alma. Esse é o grande mandamento. E as primícias nos faz lembrar que Deus, Ele é o primeiro lugar em nossas vidas. Amém? Quantos podem levantar suas mãos aos céus e declarar isso? Deus é o primeiro lugar em minha vida. Amém. As primícias eram realizadas através do fruto do trabalho, através do fruto do tempo, através do fruto do talento. Trabalho, tempo e talento. E eu gostaria de perguntar a você de uma forma bem retórica, você não precisa responder. Mas eu pergunto: você tem dado as primícias a Deus do seu tempo? O que é que você tem oferecido do seu tempo a Deus? O que sobra? O que resta? Será que você tem dedicado em devoção as primeiras horas do dia ao Senhor? Você é capaz de agradecer assim que se levanta por mais um dia de vida, por mais uma oportunidade que Ele te concede? Ou simplesmente você só oferece a Deus
sabe, aquilo que sobra e que resta, que não faz mais nenhum sentido. Deus, Ele é digno da primícia do nosso tempo. Deus também é digno da primícia do nosso talento. A gente se esforça com tanto empenho, com tanto afinco, com tanto esmero, para os nossos afazeres, seja eles no local do trabalho, ou seja os compromissos domésticos. A gente sempre oferece o melhor, nós queremos fazer o nosso melhor. E eu pergunto, o seu talento tem sido para a glória de Deus? Você tem exercido o seu talento, o seu chamado, o seu dom para a glória de Deus? Você tem oferecido o talento que você tem? Você sabe do que eu estou falando, e você sabe que esse talento é uma graça, é um dom divino, veio a você como uma dádiva celestial. Mas será que você tem feito isso? Reservado para Deus? Reservado o seu talento para Deus, para a obra de Deus, para o reino de Deus, algo que traga benefício, não simplesmente próprio, pessoal, mas que possa ajudar a comunidade de modo geral. Além da primícia do talento, além da primícia do tempo, a primícia do trabalho, onde Israel, ele pegava os primeiros frutos do campo e os primeiros animais do rebanho e oferecia para Deus. E esses animais não poderiam ser com mancha, não poderia ter deficiência, não poderia haver mácula, porque Deus não aceita sacrifícios de qualquer forma. Existia toda uma exigência divina para que o sacrifício viesse ser agradável ao Senhor. Mas infelizmente nós oferecemos tudo a Deus de qualquer forma. Não é verdade? Venhamos e convenhamos, sejamos sinceros, ao menos uma vez em nossa vida, né? Nós oferecemos tudo para Deus de qualquer forma, de qualquer jeito, sem a devoção da reverência que precisamos nutrir em nosso coração. E o culto das primícias, ele vem despertar essa verdade em nossas vidas, que Deus, ele é digno do primeiro lugar, que nós precisamos oferecer a Deus as primícias do nosso tempo, do nosso talento e do nosso trabalho. Vocês vão ver aqui alguns propósitos e, sobretudo, algumas consequências existentes sobre essa verdade, a verdade das primícias, tornando a enfatizar, não estamos tentando judaizar a igreja. O pacto de aliança com Deus, com Israel, ficou no período do veterotestamentário, que é o período do Antigo Testamento. Nós estamos falando da nova aliança, que ela não é exclusiva de um povo, de uma região, de uma cultura, de uma raça. Pelo contrário, essa nova aliança se estende a todos os povos, a todas as nações. E Deus conta conosco para fazermos parte dessa nova aliança. O princípio permanece. Deus, ele é digno das primeiras coisas. Amém? Vamos ouvir algumas verdades. Festa da primícia está escrita em Deuteronômio 18, versículo 4. Dar-lhe-ás as primícias do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, e as primícias da tosquia das tuas ovelhas. Quem é que fala? Deus, através do profeta, instruindo uma nação, dar-lhe-ás as primícias do teu grão. Você vê que as primícias, ela é de tudo, desde os cereais dos grãos, não é aquilo que talvez alguém possa ignorar e subestimar, até os animais das tuas ovelhas, dar-lhe-ás ao Senhor. Não é primícia somente de uma área da nossa vida, não é primícia somente de uma parte da nossa vida, mas o que Deus quer é a primícia de toda a nossa vida. Por isso falei enfaticamente sobre o talento, sobre o tempo e sobre o trabalho. E Deus estabelece esse princípio das primícias para que venhamos rever o quanto digno é o Senhor, porque tudo que nós temos vem dele. Amém? Primeira verdade sobre as primícias. As primícias é um ato de... Está escrito em Deuteronômio 26, versículo 1 ao 3. Quando tiveres entrado na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, na terra que Deus te dá, e a possuíres e nela habitares, tomarás das primícias de todos os frutos do solo
que colherás da terra que o Senhor teu Deus te dá, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para lhe fazer habitar o seu nome, e apresentar-te-ás ao sacerdote em exercício, e lhe dirás: hoje declaro perante o Senhor teu Deus, que entrei na terra que o Senhor prometeu aos nossos pais que nos daria. Amém, irmãos? Então as primícias é um ato de gratidão, é o reconhecimento que tudo que temos vem mediante as promessas divinas sobre as nossas vidas. Não se glorie o forte na sua força, não se glorie o sábio na sua sabedoria, não se glorie o rico em sua riqueza, diz a palavra de Deus. Mas se alguém desejar se gloriar, glorie-se em me conhecer e saber que eu sou. Portanto, nós bem entendemos que tudo que temos advém e provém do nosso provedor, o Deus da nossa provisão. Ele é o nosso sustento. Amém. Deixa Deus financiar os teus sonhos. Deixa Deus patrocinar os teus planos. Deixa Deus ser um agente de milagres em sua vida, porque está escrito no Salmo 37, versículo 4, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Deus tem prazer em realizar o desejo do nosso coração, sabe por quê? Porque é Ele quem atua, tanto querer quanto efetuar, segundo a sua vontade. O simples fato de desejar algo já é uma ação divina sobre as nossas vidas. E esse Deus, Ele tem prazer, não somente de iniciar, mas sobretudo completar, porque está escrito em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra entre nós, Ele é fiel para completá-la até a volta de Jesus. Olha para o teu irmão que está ao seu lado e diz: Ele é fiel para completar, Ele é fiel para completar. Aleluia! Oh, glória! A boa obra que Ele começou na tua vida, Ele não desiste, Ele não vai arquivar o projeto que Ele tem em sua vida, Ele não vai engavetar aquilo que Ele começou. Ele é fiel e Ele é poderoso para completar. Quantos podem glorificar a Deus? Quantos podem agradecê-lo? Oh, aleluia! E quando nós entendemos isso, nós vivemos como gratidão, reconhecendo que não é por meio da nossa força. Como diz o nosso diácono Luiz Januário, ele gosta muito desse versículo: a vitória não é dos fortes, a vitória não é dos mais rápidos, a vitória pertence ao Senhor. O cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Você interprete a vida como você quiser. Se você pensa que suas conquistas são simplesmente resultado do seu esforço, então pense assim. Se você pensa que suas conquistas são simplesmente resultado de sua sorte, então pense assim. Quanto a mim e a muitos que aqui estão, nós acreditamos que além da nossa força, além do acaso, além de sorte, coincidência, existem os desígnios de Deus que se estabelece, que prevalece na nossa vida, na nossa existência, na nossa história. Às vezes o ser humano é tão arrogante, tão soberbo, que ele pensa que é ele que faz as coisas acontecer. E eu costumo dizer, por mais importante, influente e poderoso que o homem seja, ele sempre será incapaz de controlar a sua própria respiração. O simples ato de inalar e exalar nos faz completamente dependente de Deus. Deus tira o fôlego de vida e o homem acabou-se, desfalece. Graças a Deus que a gente não paga por oxigênio, né? E graças a Deus que Ele não economiza por oxigênio, né? Imagine se Ele fosse hoje, eu vou dar só metade. O negócio estava feio na nossa vida. Por mais poderoso que Ele seja, Ele não pode acrescentar um milésimo de segundo à sua existência. É por isso que existem ricos, poderosos, homens influentes e grandes, perecendo, falecendo, do nada, por causas até mesmo desconhecidas. E essas realidades me faz depender totalmente, plenamente de Deus, porque eu reconheço que sem Ele eu não sou nada. Nós não somos nada. E esse texto nos diz logo no início: quando tiverdes entrado na terra que o Senhor Deus te deu. Quem é que te dá? Deus.
Tudo que temos provém de Deus, irmão. Se você está sendo bem sucedido, ergue tuas mãos aos céus e agradece a Deus, porque Ele é o Senhor da tua história, Ele é o Senhor da tua vida. E as primícias nos fazem reconhecer que se estamos prosperando, se estamos crescendo, é porque Deus tem nos abençoado. Amém? É verdade que nem tudo que cresce tem a bênção de Deus, mas tudo que tem a bênção de Deus cresce. E a Bíblia diz que a bênção de Deus, ela traz gozo e alegria. A bênção do Senhor faz prosperar e não traz descontentamento à alma. Eu digo isso porque há muitas riquezas aí que eu não queria. Não queria. Há muito luxo, fortuna aí que eu sinceramente não queria. E eu até me considero uma pessoa muito próspera, a despeito de todas as limitações que tenho. E quando eu falo de prosperidade, o sentido que eu mais aprecio não é aquele que menos tem, é aquele que menos precisa. Então, prosperidade em paz, prosperidade em saúde, prosperidade em vida, prosperidade em graça, prosperidade em dignidade. Andar de cabeça erguida, poder entrar e sair de qualquer lugar, sem fugir nem se esconder de ninguém, porque sabe por onde tem andado, sabe por o que tem feito, e vive na plena consciência da retidão nos caminhos do Senhor. Amém? Agora, quantas pessoas que são cheias de riquezas e ao mesmo tempo não têm paz, e ao mesmo tempo vivem atormentadas, que vivem à base de Lexotan, de Azepam, e olhe lá, viu? Terapias e análises para poder viver, fora as ameaças que existem. Quão bom é viver com Deus. Paz e prosperidade melhor não há. Que nós venhamos viver as primícias como gratidão. Segundo ato das primícias é um ato de fidelidade. Veja o que está escrito em Êxodo 34, 26, 27. As primícias dos primeiros frutos da tua terra, trarás à casa do Senhor teu Deus. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, pois conforme o teor destas palavras fiz aliança contigo e com Israel. Quantos querem uma aliança com Deus? Um pacto com Deus. Olha que coisa. É quando Deus chama o homem indigente, como era Israel, indigente, um povinho desconhecido, inexistente, e diz: Abraão, vamos fazer uma aliança, eu e você e você e eu vou te fazer pai de multidões, de numerosas nações. Abraão deve ter pensado: mas Senhor, eu sou um ancião, minha esposa uma senhora estéril. Mas se Deus tem aliança contigo, não há um impossível que Ele não possa realizar. E assim foi com a vida de Abraão. E quer saber? Abraão é um dos nomes mais influentes da história. As três grandes religiões monoteístas, como os judeus islâmicos, o islamismo, o judaísmo e o cristianismo, apreciam a vida de Abraão. Aquele homem que era indigente, mas ele tinha uma aliança com Deus, e Deus fez com que ele viesse a prosperar. As primícias dos teus primeiros frutos trarás à casa do Senhor, porque eu fiz aliança contigo, Israel. Deixa Deus fazer essa aliança. Faça você melhor essa aliança com Deus, esse compromisso, esse contrato. Chama Deus: Senhor, vem cá. Vem cá. Se eu agir por mim mesmo, eu sei que eu vou direto para a falência. Isso é fato, é evidente. Mas vamos fazer uma sociedade, eu e o Senhor e eu. Quero colocar tudo em tuas mãos e confiar em ti. Olha, eu lembrei de uma história que eu vi certa feita, de um homem que entrou arrasado, arruinado na igreja. Ele tinha perdido tudo, tinha perdido a esposa, tinha perdido a família, tinha perdido o trabalho por causa dos seus vícios. E ele fez um voto com Deus. Ele fez um voto com Deus. No momento que ele entrou na igreja, estava passando aquela música: tudo entregarei, tudo entregarei. E ele disse: eu acredito nessa palavra.
E aí ele pegou, tudo que ele tinha, disse: Senhor, só estão R$50 aqui. Mas eu vou entregar tudo, eu já perdi família, já perdi emprego, já perdi tudo, eu vou entregar tudo a ti. Vamos fazer uma aliança. E ele foi lá e entregou aqueles R$50. 2 anos depois, aquele homem disse: irmãos, Deus restaurou minha família, Deus devolveu o meu emprego, vivo em paz, em harmonia com os meus filhos, tenho crescido, tenho prosperado. Hoje eu tenho mais de 100 funcionários, hoje eu tenho mais de 10 estabelecimentos, e Deus é assim. Aí uma senhora lá no final disse: eu quero ver cantar de novo. Tudo entregarei, tudo entregarei. Eu quero ver cantar de novo. Mas Deus está te chamando para uma sociedade, irmãos, que você possa entregar tudo a Ele, confiar nele, entender que você será um mordomo, que nada será seu, mas você será um mordomo de tudo aquilo que Deus te deu. E você vai reconhecer Deus em toda a tua vida, em toda a tua história. Amém? Um ato de, terceiro lugar, um ato de adoração. E agora trago as primícias dos frutos da terra que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus e o adorarás. Olha que coisa tão linda, irmãos. A gente pensa que adorar é receber de Deus. Adorar é oferecer algo para Deus. Não há na Bíblia um adorador maior do que Davi, sabia? Davi é o homem segundo o coração de Deus. Mas se você for perceber, o que é que Davi pede a Deus? Raramente você vai ver Davi pedindo algo para Deus, mas você vai encontrar Davi fazendo algo para Deus. É como ele não entra na presença de Deus para pedir, ele entra na presença de Deus para ofertar, para oferecer, para se entregar. Sabe, o culto torna-se uma bênção quando a gente vem, não simplesmente para assistir um culto como muitos fazem, mas para cultuar e apresentar o nosso melhor perante o Senhor. Porque a ordem das coisas, não tenta inverter a ordem, é crer para ver, não é ver para crer. Então, meu irmão, primeiro a gente tem que agir com fé, para depois ver o mover de Deus em nosso meio. Davi, se você for ver, ele faz coisas extraordinárias. Ele vai lá, vence o gigante, ele vai lá, traz a arca, ele vai lá, constrói o templo. E o interessante, tudo isso vem do seu coração. Tudo isso flui do seu coração. Para vencer o gigante, por exemplo, ele se prontificou, ele se colocou à disposição. Ninguém quer ir, os meus heróis não querem ir, os meus representantes não querem ir, eis-me aqui. Você não vê ele entrando numa campanha de jejum e de consagração, porque ele sabia que a vontade de Deus tinha que se estabelecer naquele lugar, e ele se coloca como instrumento de bênçãos e de milagre, a despeito de todas as suas limitações. Porque se há algo que Davi bem reconhecia, que a vitória não vem da nossa força, a vitória não vem da nossa capacidade. É tanto que no momento em que ele asfere aquela pedra sobre o gigante, a pedra atinge a testa e o gigante cai de bruço. Ao invés de cair para trás, cai para frente. Porque não foi a força de Davi, nem o poder da pedra. Foi a mão de Deus. Foi a mão de Deus. Fica imaginando, olha bem para mim, a pedra vindo aqui, Danilo, tu é o gigante, tá? E Deus por trás, um pedala Robinho. Pá! Gigante. Puf. É assim que Deus faz, irmão. E Ele vai trazer a arca da aliança. Ele vai ao exército inimigo, ao povo inimigo, trazer a arca. Ele vai construir o templo. Deus disse: Davi, não é você que vai construir o templo, é seu filho. Ah, tudo bem, Senhor. Ele não desiste. Ele disse: já que eu não posso construir, já que não é para mim, já que não é meu tempo, eu vou arrecadar condições para que a obra de Deus aconteça. Ele não estava nem aí para se haveria créditos no final, se o seu nome ia aparecer. Davi estava nem aí. O que ele queria era que o nome de Deus fosse glorificado. E aqui eu aproveito o ensejo. Se a igreja está fazendo um evento, um ministério, seja lá quem esteja responsável, seja você um adorador, se coloque de prontidão. Eu preciso honrar a quem honra. Um exemplo aqui é o casal Valdir e Débora. Eles participam de tudo. Festa da colheita, eles estão lá. A Avivai não estava porque estava em Aracaju. Mas antes do Avivai, o que foi que eles chegaram? Chegaram junto. Foi ou não foi, evangelista Rodolfo? Chegaram junto, ajudaram.
Armando Filho estava lá na cantina, tantos outros, sabe, participam de tudo. Aí quando chega o evento do congresso da família, pode ir que você tem carta branca, azul, laranja, verde, rosa, a carta que Valdir e Débora quiser, eles têm, porque eles fazem as coisas sem visarem os créditos, mas visar a glória de Deus. Isso é mais importante, amém, irmãos? Porque tudo que nós viemos fazer para Deus tem que ser em ato de adoração. E não vivermos em função do congresso do nosso ministério, não vivermos em função do evento do nosso ministério, mas vivermos em função da glória de Deus. Festa da colheita está chegando aí, falta só 4 meses. Já foi dado o recado. Vamos para o 4º ato. Um ato de fé. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando a Deus testemunho das suas ofertas, e por meio delas, depois de morto, ainda fala. Abel ofereceu a Deus o quê? As primícias. Caim ofereceu o resto da sua colheita. Está lá escrito. A grande pergunta que as pessoas fazem: por quê, pastor? Deus escolheu, se agradou da oferta de Abel e recusou a oferta de Caim. Simples. Se resume a uma só palavra: primícias. Abel ofereceu o seu melhor. Caim ofereceu o resto. Agora, deixa eu abrir aspas aqui. Pensa um pouco comigo. Qual era a função de Davi no Éden? Jardineiro. Deus cuidou, Deus instituiu, de Adão. Ah, meu pai, vai para lá, para trás de mim. A função de Adão no Éden, qual era? Jardineiro. Deus colocou Adão como, escuta bem, acompanha o raciocínio, como responsável pelo jardim. Ele pecou, foi expulso. Sabe o que é que Caim pensa? Meu pai era jardineiro do Éden. Deus nos pediu uma oferta. Se de repente eu apresentar a Deus frutos que vêm do campo, quem sabe eu não consiga voltar para o Éden para fazer a missão que foi confiada ao meu pai. Agora veja bem, olha bem para mim e pense comigo. Uma ornamentação de frutos, de flores, é, humanamente falando, a aparência é agradável, não é, irmãos? É bonito. Olha essa mesa como é bonita. Foi a mesa, cheirosa, muito bem, querido, me ajuda bem. Cheirosa, chama a atenção. Eu sei que tem um monte de gente com água na boca. Eu não tô resistindo a esse negócio não aqui, viu, gente? Com licença. Agradável. Depois me aguarda que eu chego. Bonita. Agradável, cheirosa, como disse Danilo aqui atrás. Chama a atenção, mas ele ofereceu o resto, o que sobrava. Agora imagine comigo a oferta de Abel. Um altar cheio de sangue. É bonito? Não. Danilo, fede? Fede. Sangue fede, né? Você está conseguindo acompanhar a lógica? Era para Deus escolher a oferta de Caim. Muito mais bonita, muito mais cheirosa, muito mais agradável. Mas ele escolhe qual? A de Abel. E a grande pergunta, por quê? Por causa das primícias. Abel ofereceu o melhor que tinha. E ele fez isso. Lá em Hebreus vai falar. Pela fé. É pela fé que nós apresentamos diante de Deus o melhor que temos, o melhor que somos. Eu não estou aqui para tentar persuadir ninguém, porque eu sei que as minhas palavras serão incapazes de convencê-los dessa verdade. Mas através da fé, que é o firme fundamento das coisas que não se vê, e a certeza daquilo que se aguarda, através da fé, do qual a palavra nos ensina, que o justo viverá pela fé, que Deus tem prazer em nossa fé.
se vivermos através da fé, uma compreensão que vai além da nossa razão, que vai além da nossa lógica, sim, meus irmãos, nós vamos agradar ao coração de Deus e alcançar a excelência, como fez Abel. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! As primícias é um ato de fé. Está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. É com fé e por meio da fé que nós vivemos. Então, muitas coisas a gente só compreende através da fé. Só compreende. Jesus está nesse lugar. Alguém está vendo? Ninguém está vendo. Mas alguém tem dúvida? Alguém tem dúvida? Não? E por que você tem essa certeza? Através da fé. Nós somos movidos pela fé. O justo viverá pela fé. Amém, irmãos? Quinto ato é um ato de obediência. Também como é a terra, se fértil ou estéril, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai o fruto da terra. Oi? O fruto da terra, e eram aqueles dias os dias da primícia das uvas. O Brasil está em crise, o Brasil está em fartura, você está empregado ou desempregado, você está no momento de fartura ou de fartatura, não importa. Também como é a terra, se fértil ou estéril, esforçai-vos. As primícias é um princípio. Você consegue entender aqui? Está entendendo, evangelista? É um princípio. Independente do momento em que você esteja vivendo, independente da situação em que você se encontre, é um princípio de obediência. O alfabeto cristão não é ABC, é O. Começa com O, B, D. Muito bem. Nota 10 para vocês, né? Obedecer. Nós fomos chamados para a obediência. Ei, escuta uma coisa: Deus não existe para ser compreendido. Disse isso hoje de manhã e torno a repetir. Deus existe para ser obedecido. Obedeça mesmo sem compreender, na certeza que aquele que falou é poderoso para sustentar cada letra da sua palavra. Ele é poderoso. Amém? Sexto, um ato de consagração. Tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de alimentos ao Senhor. Números 28, 26. E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Consagração. Nós estamos consagrando a Deus. E esse é o objetivo dessa mesa. Está tudo consagrado a Deus aqui. As mulheres tiveram maior cuidado, maior carinho. Desde já agradeço em preparar toda essa mesa como um ato de consagração. O que é consagrar? É separar para Deus. É separar para o Senhor. Sétimo lugar, um ato de honra ao Senhor. Provérbios 3, versículo 9 e 10. Honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira, em outra tradução vai dizer primícias, parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. A gente gosta muito de ler essa parte final desse versículo. Tem até canção que fala sobre essa parte final. E encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Mas, meu querido, aqui é um resultado, é uma reação de uma causa, de uma ação. Antes, o princípio está lá: honra ao Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos. E assim sendo, e sendo assim, a promessa de Deus prevalece sobre a sua vida. E você vai desfrutar do melhor que o Senhor tem preparado para ti. Amém? Próximo. Conclusão. E as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e toda a ablução de tudo, de todas as vossas oblações,
serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Ezequiel 44, versículo 30. O sacerdote vivia na casa do Senhor, estava no templo do Senhor naquela época. O princípio que permanece aqui é quando nós fazemos o que fazemos e dedicamos com todo esmero a casa do Senhor, para que faça repousar a bênção sobre a tua casa. Sabe o que é que Deus está dizendo aqui? Cuide da minha casa que eu vou cuidar da sua. Amém? É isso que Deus está dizendo. Cuide da minha casa que eu vou cuidar da sua. Você acha que a responsabilidade de cuidar dessa casa é de quem? Do governo? Do Estado? Dos empresários? Não. Deus não escolheu assim. Deus estabeleceu um princípio. É o princípio do dízimo, de oferta, você conhece. Para a manutenção, para o sustento da sua casa. Ninguém deve se sentir pressionado ou coagido, mas deve se sentir movido e motivado a participar. Porque o Deus que eu sirvo, escuta bem, Ele não é um mendigo pedinte. Eu sei que em alguns lugares Ele até parece ser, a despeito do que é aquilo que apresenta. Mas Deus não é medinte nem pedinte. Quer ver uma verdade aqui? Escuta só e guarda no teu coração. Deus não quer o teu dinheiro. Olha para a pessoa que está ao teu lado. Porque alguém pode pensar, e teu pastor está falando tudo isso para pedir dinheiro no final. Então diz a ela, Deus não quer o teu dinheiro. Rapaz, estava pensando que eu nasci ontem. Diz a ela o seguinte, Deus não precisa do teu dinheiro. Deus não precisa do teu dinheiro. Deus não quer porque Ele não precisa. Ageu 2:8 diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Ele é o dono do ouro e da prata, as riquezas pertencem a Ele. Ele não precisa, não há nada que a gente venha fazer para que Ele seja melhor ou maior. Ele é Deus e pronto. O que Deus, Ele espera de mim, de você, e aqui em Cristo Jesus, compreenda, o que Deus espera é a nossa fidelidade. E quando nós somos fiéis ao Senhor, nós temos prazer, não simplesmente movido por um dever, mas por um prazer, não simplesmente movido por uma obrigação, mas por uma satisfação de nos tornarmos co-participantes das suas obras, porque está escrito em sua palavra, Apolo plantou, Paulo regou, mas Deus deu crescimento. Está escrito isso, ou seja, quando fazemos a nossa parte, Deus sempre faz a sua, e que se sirva de consolo e de conforto para muitos aqui. Escuta só, Deus nunca falha em fazer a sua parte. Se eu fizer a minha parte, se você fizer a sua parte, se alguns plantarem, se outros regarem, Deus dará o crescimento. Deus dará o crescimento. E a Bíblia nos diz que somos o que de Deus? Cooperadores. A pergunta é, Deus pode contar contigo como um cooperador para a sua obra? Saiba que isso é um privilégio seu. Isso é um privilégio. Porque Deus, sendo Deus, poderia simplesmente mandar um exército de anjo. Em uma hora Ele fazia tudo aquilo que a gente não está conseguindo fazer há 2000 anos. Mas essa missão não foi confiada aos anjos dos céus, mas os santos dessa terra. E Deus ainda tem homens e mulheres que não se curvaram a Baal. Tem homens e mulheres em que Ele pode confiar, em que Ele pode acreditar. Ainda há um remanescente fiel. Quantos fazem parte desse remanescente fiel? Levante suas mãos e diga, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor, que se cumpra em mim o teu querer. Amém? Que essa oração seja sincera e verdadeira, porque diante do chamado, Isaías disse, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Mas hoje eu estou vendo as coisas sendo diferentes. Deus está fazendo chamado, sabe o que é que os irmãos estão dizendo? Eis-me aqui, Senhor, envia fulano. Eis-me aqui, Senhor, envia cicrano. A prontidão, a disponibilidade, a disposição. Envia-me, Senhor. Envia-me. Eu estou aqui. Amém? Quando você cuida da casa de Deus, Deus cuida da sua casa.
escrito. Quando você cuida das obras de Deus, Deus cuida das tuas obras. Pastor, está escrito, está escrito. Mateus 6,33. Buscai, pois, o reino de Deus, a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Você não precisa correr atrás da bênção, as bênçãos que correrão atrás de ti. Está escrito em Deuteronômio 28, se atentamente ouvirdes a minha voz e obedecerdes aos meus caminhos, eis que as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. As bênçãos de Deus tornam-se como uma sombra, não há como fugir dela. Para onde eu vou, elas me acompanham. As bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Amém? Palavra de Deus, palavra de vida, palavra de salvação. As bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, é o que está escrito, meu irmão. É o que está escrito. Cuide das obras de Deus e Deus cuidará das tuas obras. Ou você pensa que Deus não sabe o que você passa, o que você vive, o que você precisa. Deus não vai realizar os caprichos do teu coração, mas o anseio da tua alma e a necessidade da tua vida, pode ter certeza, porque está escrito lá em Hebreus: não te desampararei, nunca, jamais te deixarei. Nunca te desampararei, nunca, jamais te deixarei. Ele não te desampara, Ele não te deixa. Assim como Ele disse a Josué: serei contigo, onde quer que fores, onde quer que pisares, sereis contigo. E se meditares na minha palavra de dia e de noite, serás bem-sucedido. O teu caminho ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, porque assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Não temas, nem te espantes, se esforce, porque eu sou contigo. Onde pisares a planta dos teus pés, eu farei prosperar, porque eu sou contigo. Quantos têm essa certeza que Ele age em nós, que Ele age por nós? Aplauda ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Festa das primícias. Eu vou citar a numeração, você cita o ato, tá? Primeiro lugar. Segundo lugar. Terceiro lugar. Quarto lugar. Quinto lugar. Sexto lugar. Sétimo lugar. Amém. Vamos viver esses atos, compreendendo os propósitos, mas tendo a certeza das consequências, dos resultados, dos efeitos. E eu gostaria de te dizer algo: Deus não despede ninguém de mãos vazias. Deus não despede ninguém de mãos vazias. A recompensa e o nosso trabalho não é em vão. É interessante esse delírio de Pedro. Pedro se aproxima de Jesus e diz: Senhor, deixamos casa, trabalho, deixamos tudo para te seguir. E agora? O que será de nós? Não é essa dúvida que todos nós temos diante da renúncia? O que é que nós vamos ter em troca? Qual é a vantagem? E agora, o que será de nós? Sabe o que Jesus responde para ele? Não há ninguém que, tendo deixado tudo por amor a mim, não receba no presente século, ele está falando desse mundo, 100 vezes mais. Ele não diz 2 vezes mais, ele não vai para o dobro, ele vai para o centuplo, 100 vezes mais. E na eternidade por vir, ainda mais e mais. Ninguém perde por confiar em Deus. Diga isso à pessoa que está ao seu lado. Ninguém perde por confiar em Deus. Ninguém perde por confiar em Deus. Porque Deus não deve nada a ninguém. Amém? Agora, escuta bem, 100 vezes mais.
Não pense que você tem um Camaro, vai doar o seu Camaro e você vai conseguir 100 Camaro. Não é nem camarão, só se for camarão. Mas não é assim que funciona, né? Não é assim, não queira fazer barganha com Deus. Agora, uma coisa eu posso dizer. Hoje eu tenho 100 vezes mais paz. A paz que eu procurava no mundo eu encontrei em Cristo Jesus. Hoje eu tenho 100 vezes mais felicidade e alegria. 100 vezes mais fé. 100 vezes mais prosperidade. Em todo o sentido amplo da sua palavra. 100 vezes mais. Olha para mim. Eu sou 100 vezes mais feliz do que um dia eu já fui. Olha o que Deus fez comigo. Olha. Estou rindo à toa. Cristo é a minha alegria, amém. Cristo é o gozo da nossa alma. Em Cristo Jesus a gente é feliz. A gente é feliz. Eu quero orar pela igreja do Senhor Jesus, abençoar todo o povo de Deus. Pai querido, em Cristo Jesus nós queremos consagrar essa mesa farta a Ti, que representa as nossas primícias, os primeiros frutos, a nossa vida, o nosso ser, a nossa existência, o nosso tempo, o nosso talento, o nosso trabalho diante de Ti. Ó Deus, abençoa-nos, Pai. Faz prosperar o nosso caminho, mas abre o nosso entendimento para vivermos as Tuas verdades, para vivermos as primícias e dizer e declarar no reino espiritual que Tu és digno. Tu és digno de tudo que temos. Tu és digno do primeiro de todas as nossas obras, das primeiras coisas de todas as nossas obras. Sim, Deus, Tu és digno, Pai. E nessa forma nós Te agradecemos e Te engrandecemos nessa hora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você acabou de ouvir uma mensagem ministrada pelo pastor Sidney Ferreira, da Igreja Batista Evangelizadora.